Ela disse que ela estava questionando muito Deus, sobre a vida dela, sobre algumas coisas que aconteceram. E depois de ela ver uma moça do lado que passou por várias situações que ela vai explicar aqui, ela se sentiu envergonhada. Olha só. Quero conversar aqui com você. O que você faria se você tivesse 35 anos de idade, fosse bem sucedida, casada, com o amor da sua vida, sonhando em ser mãe, e aí você engravida do seu primeiro filho, que você e o seu esposo fizeram um tratamento para isso, e aí você engravida do seu primeiro filho, você tá super feliz, a sua vida perfeita, maravilhosa, e aí um belo dia você tá andando de carro, você e o seu bebê na sua barriga, e um motorista bêbado te atropela. E aí você perde seu bebê, você quase morre, e aí você fica em estágio vegetativo aos 35 anos de idade. E aí, você não fala, não come, não mexe, fica acamada, se alimenta por uma GTT, você tá toda contracturada, toda dura, pesando 40 e poucos quilos, só o couro e o osso. Você não tem função nenhuma. Você tá vegetando na cama. E aí você recebe alta do hospital, você vai pra casa. E aí, mais ou menos com 2 meses de tratamento que você tá em casa, e aí o seu esposo te larga. Ele vai embora e ele te deixa sozinha. E aí, não é sua mãe que cuida de você também, porque a sua mãe, você já tem uma irmã que também é deficiente. E aí, quem passa a cuidar de você é a sua tia. E essa história é uma história real, porque é a história da moça que tá deitada do lado da minha cama. Eu fiquei olhando pra ela, teve um momento de noite que... Teve um momento de noite que ela tava passando mal, eu fiquei praticamente a noite inteira olhando por ela, ela tava vomitando muito. Teve uma hora que ela me olhou no fundo dos olhos, que eu senti que ela sabe. Eu senti que ela tá ali. Eu senti que ela tem consciência. Foi um olhar de tanta dor. De tanta dor. Meu Deus, e o Senhor Jesus falou muito comigo através daquele olhar. Porque, meu Deus, a minha vida é muito boa. 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 A minha vida é maravilhosa, independente da situação que eu esteja. Porque, nossa, eu fiquei me perguntando, na hora que ela me olhou daquele jeito, eu fiquei me perguntando assim, gente, será que se isso acontecesse na minha vida, eu ainda continuaria amando a Deus? Será que se isso acontecesse na minha vida, ele ainda continuaria sendo o primordial, o único, a coisa mais importante da minha vida? Será que eu daria conta? Será? Ou será que eu sou um fariseu hipócrita? A gente precisa parar de reclamar das coisas. A gente precisa exaltar o Senhor até nos nossos problemas, porque sempre tem uma pessoa em situação pior que a nossa. Se a gente olhar pro lado, a gente sempre vai perceber isso. Eu só sei que com essa história, que eu tenho certeza que o Senhor queria falar comigo através disso, porque eu estava aberta e sensível pro falar dele, ele me exortou muito, muito. Eu estou constrangida, envergonhada por ter reclamado alguns dias, por ter murmurado. Eu estou constrangida do tamanho do amor dele por mim. Porque o amor do Senhor, ele não muda, independente do que a gente faça. O Senhor ama todo mundo de forma igual. Não tem um que ele ama mais, que ele ama menos. Não é porque você vai na igreja, que você prega, que você procura santidade, que Deus vai te amar mais. Não, ele ama todos os seus filhos de forma igual. O que muda é o nosso amor por ele. É quando a gente passa a amá-lo. Quando a gente passa a amar o Senhor Jesus, Deus, nós mudamos. Não pra merecer o amor dele, mas porque a gente fica tão constrangido com o amor dele que a gente precisa mudar pra não chatear, ou não, ele nunca ficaria chateado, mas pra não levar o Senhor a ficar triste com a gente.
É como se a gente ama tanto ele que a gente quisesse agradar o coração dele. É como se a gente amasse tanto ele que a gente quer cada vez que ele fique mais feliz conosco, sabe? É impossível olhar pra uma situação dessa e eu pensar, gente, meu Deus, eu não mereço o amor de Jesus, eu preciso agir de forma, eu preciso amá-lo mais. Eu preciso amá-lo mais, eu ainda amo ele muito pouco. Enfim, reflitam aí também. Que triste, né, gente? Uma jovem de 35 anos, tanto futuro pela frente, aconteceu uma tragédia dessa, né? Perdeu o filho, que era tão esperado, perdeu um casamento, está quase entre a vida e a morte, né? É algo assim bem triste. Eu espero que fique tudo bem assim com ela, que ela se recupere, né? Para Deus nada é impossível. E às vezes a gente julga muito, sabia? Muito a vida da gente, as coisas tão triviais, tão pequenas da vida. E como ela falou, essa moça do relato aqui, às vezes tem pessoas que estão passando por coisas piores do que a gente. E a gente só você olhar pro lado. E às vezes essas pessoas que estão passando por coisas piores, elas não estão reclamando, sabe? E esse vídeo é de muita reflexão mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. É um grande prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!